Olá, eu sou Ana Rodrigues. Estamos aqui hoje para mais um episódio do AnaCast, o seu podcast. Hoje estamos aqui com uma jovem empreendedora. Bruna, seja bem-vinda ao AnaCast. Olá, meu nome é Bruna. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite. Bruna, fala um pouquinho de você, o que você faz, se apresenta para o pessoal. Nós nos conhecemos na faculdade, agora nós somos quase fisioterapeutas e eu tenho uma loja de roupa, sou empreendedora, eu empreendo desde os meus 8 anos de idade e aí nesse caminho eu sou maquiadora também, eu faço tudo um pouco. Então hoje em dia eu tenho uma loja de roupas que ao longo da minha vida, meu avô é empreendedor, então toda a vida ele vendeu. Eu ajudava ele, aí isso foi passando de geração. Aí passou para minha mãe, aí ela começou a vender roupas. E ela vende roupas tem 15 anos. E aí agora passou para mim. Então, hoje em dia eu tenho uma loja de roupas que até a Ana tá usando. E futuramente eu pretendo que todos os podcasts que a Ana estiver aqui, ela esteja em mim na moda. Então, assim, eu fico muito feliz por ser tão nova e empreender. Então, assim... aos poucos a gente vai crescendo e evoluindo, mas é gratificante, assim, a minha história de vida. Hoje você tem a loja, né, Bruna? E antes, quando você já começou com a loja ou teve de outras formas, vendendo porta a porta, como que começou um pouquinho? Conta um pouquinho pra gente como começou a sua trajetória. Então, que nem eu disse, nessa caminhada, meu avô, ele sempre foi, ele vendia utilidades, então ele tinha uma Kombi, eu sempre andava com ele nessa Kombi, eu era a vendedora dele. Então, quando a gente ia de porta a porta, tinha sempre o nome do vendedor, né? Aí eu colocava lá, Bruna. Então, assim, aí eu ajudava ele vender, aí eu sempre ganhava minha comissão. Sempre, desde os meus 8 anos de idade. Então, sempre foi uma prioridade na minha vida ganhar o meu dinheiro. Era muito importante para mim. E aí, minha mãe foi pegando esse legado, minha mãe é concursada. E aí, meu avô falou assim, minha filha, para complementar a renda, começa a vender roupas, tal. E aí, ela começou a vender, na época a gente ia pra Bolívia, e aí buscava jaqueta de couro, porque lá é muito bom, jaqueta de couro, tudo. E aí tinha que ir várias pessoas dentro do carro para conseguir trazer várias peças. E aí, para não parar lá na fiscalização e perder tudo. Aí, ela começou assim, então ela buscava roupa de jaqueta de couro. E aí nós começamos assim. Então, polo masculino também lá era muito bom na época. E aí eu ajudava ela a vender, eu ganhava a porcentagem dela. Então, passou do meu avô para ela. E aí eu ajudava ela. Na época ela conseguiu comprar, há uns 15 anos atrás, ela conseguiu comprar o primeiro carro dela. Então, eu ajudava, a gente ficava até 10 horas da noite, 9 horas da noite, de casa em casa. Então, a gente começou assim. Ela começou a vender na onde ela trabalha. Que ela é agente de merenda, ela trabalha numa escola como concursada, e aí a gente vendia lá, e aí eu falava assim, olha, é para ajudar a comprar meu leitinho, ajuda com minha mãe vender, porque eu preciso, é a minha comissão. Aí ela foi passando esse legado para mim. Então, enquanto ela vendia roupa, nós começamos a buscar em São Paulo. E aí eu comprava acessórios. Então, eu comecei a vender prisilinha, xuxinha, corrente. Então, eu falava pra pessoa, você já compra o seu look? Na época não era look que eu falava, igual hoje em dia. Mas você compra a sua roupa, então você já compra a prisilha também. Que você já vai ficar linda por inteiro. Então, ela vendia a parte dela e eu vendia a minha. Aí já começou, já não era mais comissão, já era 100% meu. E aí ela que me ajudou, me incentivou, ela que me emprestava o cartão dela para eu ir lá comprar, investir. E aí eu pagava parcelado. E aí eu comecei assim. Tanto é que com 13 anos eu comprei meu primeiro notebook. E eu lembro que foi 12 parcelas de R$ 83. Hoje eu tô com 24 há 11 anos atrás. Então, eu comecei assim. E aí, minha mãe toda a vida vendeu. Ela abriu uma loja no Nova Lima, que é lá perto de onde meu pai hoje em dia tem... Meu avô hoje em dia tem um comércio. E aí, ela ficou com essa loja, eu acho que uns 7 anos. Aí veio a pandemia. Ela se formou também em estética. Que nosso foco é sempre evoluir, né? Então, o objetivo dela era ter a loja junto com estética. E aí veio a pandemia, aí ela achou necessário fechar, até porque era muito longe de onde a gente mora.
E aí, hoje em dia, eu fui fazendo outras coisas. Então, eu me formei, né, no 3º ano do ensino médio. Aí, eu fiz curso de maquiagem. Então, eu trabalhei de maquiadora em muitos salões aqui de Campo Grande. E eu fui migrando. Então, assim, o meu objetivo... Eu sempre gostei de vendas, mas o meu objetivo nunca foi parar. Então, eu acho que é porque eu sou capricorniana, mas eu gosto, assim, do dinheiro. Eu não gosto de depender dos outros. Olha, então, desde os meus 8 anos, eu não dependo, assim... Lógico, é pequena, para comida, moradia. Mas para comprar, assim, uma coisinha ou outra. Tanto é que o notebook eu comprei muito nova. E isso foi um marco muito grande na minha vida. Mas aí eu fui migrando. Aí eu me formei em maquiadora. Trabalhei um tempo, veio a pandemia e aí maquiagem é eventos. Então, a pandemia fechou tudo, não trabalhava mais. Aí, passou um pouco, eu sempre tive reserva de emergência, as coisas foram voltando e eu comecei a trabalhar com eventos. E aí, eu fui migrando. Aí, aconteceu que em 2023 eu tive um acidente de moto, que a moto deu PT. E a minha mãe falou assim, e aí lá perto de onde a gente mora, o espaço... voltou para alugar. E aí ela falou assim, Bruna, vamos tentar de novo, monta sua loja, porque aí você não fica nessa correria de eventos, tudo. E aí agora eu tenho a Mina Moda. Mas essa é a trajetória, assim, é a primeira loja minha, porque quando ela montou em 2012 era dela, né? Assim, eu ajudava ela, eu era vendedora da loja, vendedora mirim. Mas é a primeira loja minha, assim. E aí essa foi a trajetória. Então, foi por causa desse acidente de moto que eu retornei para as vendas. Nesse meio tempo, eu trabalhei em lojas de roupa também, como CLT. E assim, tanto é que até o dono da empresa falava, nossa, você tem um diferencial, tudo. Até para eu sair de lá, foi muito triste para eles, porque... eu era uma das pessoas que mais vendia. Tanto é que tinha uma meta assim, e aí as outras funcionárias falavam assim, meu Deus, é impossível essa meta. E aí eu dobrava o horário. Então, se era das 2 às 10 que eu trabalhava, eu chegava lá 10 e saía 10 à noite, para conseguir bater aquela meta. Mas sempre foi assim, é um dom, mas é de família. Então, veio do meu avô, antes do meu avô, as gerações dele também era de vendas e foi indo, passou para minha mãe e para mim. Aí, hoje em dia, eu nem falo mais para ajudar a comprar o leitinho, é a carne mesmo. Vai mudando as prioridades, né? Mas, assim, é uma característica muito empreendedora, né, Bruna? Assim, desde quando, assim, do começo que começamos a se conhecer na faculdade, eu percebi muito isso, que você tem uma característica muito forte de empreendedora. Porque tudo você vai se moldando ali. Não deu certo aqui, vamos dar um jeito. Tem que... Você faz, dá certo. Se não dá de um jeito, vai de outro, né? Eu vou conforme o bonde. Não tem como, né? Então, isso é muito uma característica do empreendedor mesmo. Porque ele não pode ficar esperando ali uma coisa... Não deu certo, ele não pode parar no tempo, né? Ele tem que caçar outra estratégia, outro método, ou até outra coisa, fazer várias. Às vezes fala, multifunções, né? Porque faz tanta coisa. Isso a gente tem, né? O pessoal mesmo, às vezes na faculdade, tudo fala, porque a gente não faz uma única coisa, a gente faz várias coisas e tudo vai fluindo. Complementando renda, assim. Isso. E que nem assim, a faculdade hoje em dia, a fisioterapia, é meu plano B, porque meu plano A é a loja e tá dando certo e vai dar mais certo ainda. Mas assim, é meu plano B porque a gente sempre tem que ter um plano B, né? A gente não pode focar numa coisa só. O empreendedor é isso, assim, assim, administrando aquilo e crescendo e investindo, né, em coisas para ir sempre crescendo. Que nem você também, é enfermeira e sempre querendo crescer. Agora, fisioterapeuta e, assim, nós vamos evoluindo. E eu pretendo também, futuramente, dando mentorias para pessoas trabalharem lá na loja, e para eu exercer minha função como fisioterapeuta. Então, ter a loja, crescer ela cada dia mais, que é a coisa que eu mais amo. Tanto é que a faculdade mesmo, eu fiz para ter esse plano B, né, que eu acho muito importante. Eu acho que a gente não, como empreendedoras, não podemos ir a fundo numa coisa só.
eu acho que a gente sempre tem que ter o plano B, o plano C, porque que nem a pandemia, né? Deixou nós de mãos atadas. Então, assim, teve que fechar tudo. Então, eu acho muito importante. E aí, aos poucos, eu quero ir migrando para essa Bruna fisioterapeuta, porque é uma parte de mim que eu amo muito também. Eu amo cuidar de vidas. E é empreender também. Sim. Hoje em dia, tudo gira em torno do empreendedorismo, né? Porque por mais que seja a área da saúde, é o cuidado, mas para você ter esse cuidado, a gente tem que ter uma organização, uma gerência ali, porque ou a gente vai trabalhar no CLT para uma clínica, Sim. né? E aí vai deixar de ser um pouco o empreendedorismo, mas mesmo assim você tem que ter uma visão diferente dos outros para você se destacar dentro de uma clínica, ou você vai atender no home care, que aí você vai ter que fazer o gerenciamento de tudo, porque às vezes são atendimentos picados, você tem que juntar tudo, então você tem que ter uma organização até mesmo financeira, né, do que você gasta no atendimento home care, do que você tem de lucro, saber separar isso. Suas metas de quantos pacientes você precisa atender para você atingir, né, os seus objetivos. E manter também essa carisma, o contato com o paciente, para você manter, porque tem muitos profissionais aí, eu mesmo já trabalhei muito com home care, e às vezes você vai num primeiro atendimento lá na casa, a família às vezes não te quer, e aí pede para a empresa, ou vai procurar outro profissional, se ele for um profissional liberal, ou se é uma empresa de home care terceirizada, vai pedir para que mande outro profissional, né? Então, você tem que ter esse diferencial e saber lidar ali com a família, né? Ou então você vai começar atendendo profissional liberal, de porta em porta também, que aí você também vai ter que ter a mesma questão do home care, ter uma gerência, saber como que você vai fazer o gerenciamento daquilo. Sim. E até mesmo a clínica, né? Que você tem que saber gerenciar, saber a organização. Sim. Então, assim, todas as áreas dentro da fisioterapia, querendo ou não, você tem que ser um empreendedor. Sim, e, por exemplo, se você não for registrado como um CLT, tem que ter um CNPJ, e aí vai iniciar lá do zero, com um MEI, depois MEI, e assim a gente vai migrando. Tanto é que, por exemplo, se a pessoa quiser começar no home care, que eu acredito que para nós fisioterapeutas é o início de tudo, né? Se a pessoa não quiser investir tanto num local, então é uma forma mais prática de começar, né? Você pega sua maca, seus equipamentos e vai até o paciente. E eu acredito que para um fisioterapeuta, não todos, porque não é regra, mas depois migrar para um lugar fixo, né, uma empresa. Então, isso é empreender, né, a gente sempre ir pensando no futuro e investindo nesse futuro, né, para sempre crescendo. Até porque se quem não tiver essa visão, assim, do empreendedorismo, de tudo, a pessoa não soubesse programar, ela saiu da faculdade ali, a maioria saiu muito jovens, né? Então, começa no home care e às vezes é uma pessoa que nunca trabalhou. E aí ela começa a ganhar o dinheirinho dela e ela não sabe se não tem esse conhecimento, talvez, do gerenciamento, e ela não se programa. Ela acha que o que sobrou, paguei a gasolina, paguei isso, o que sobrou é meu. E não tem essa programação. E aí ela vai, a hora que ela vê, passou ali 10 anos, 8 anos, e ela tá lá no home care ainda. Estagnada. E ela não tá tendo diferencial. E assim, acho que é uma porta de entrada pra gente da fisioterapia, o home care. Mas é a porta de entrada pra gente começar a ter um dinheiro e a começar a pensar em tirar um lucro, claro, né? Porque a gente fica lá 5 anos na faculdade. E só investindo. Só investindo, o valor é alto. E quer ter um dinheirinho, ter comprar alguma coisa, ter os seus privilégios ali já. E aí, só que também tem que pensar que tem que comprar equipamento e melhorando esse atendimento até o ponto de você poder proporcionar um trabalho
de maior qualidade, Sim. né, para esse cliente. Até mesmo pensar em, de repente, abrir uma clínica ou migrar para uma clínica, quem não deseja, né? Sim, Que ter tem o próprio... pessoas que realmente não gostam de ter seu próprio E negócio. que é difícil, né? Não é uma coisa Prefere fácil. trabalhar e ter o seu salário ali. Sim. Então, que também não é fácil, porque além dos atendimentos, você vai ter que gerenciar Sim. tudo aquilo, tem as contas, tem imposto, tem tudo É, que... e isso ninguém conta, que um empreendedor trabalha muito mais com CLT. Sim. É 24 horas, é 7 por 24. Porque nós temos que alavancar o nosso negócio. Então, por exemplo, um cliente liga, às vezes 9 horas da noite, a gente vai até ele 9 horas da noite. Que nem eu esses dias, uma cliente falou assim, olha, amanhã, e uma cliente tipo assim, do online. Cliente nova, tudo. Ela falou assim, amanhã eu tenho uma audiência, então eu preciso de uma roupa pra agora. E era, tipo assim, 9 horas da noite. Eu tava me arrumando até pra ir pra academia. Eu abandonei tudo. Eu falei assim, não, eu vou atender sim, porque é dessa cliente que já passa pra outros clientes e aí vai indo. É assim que a gente vai, né, construindo. E que nem você, é muito importante isso que você falou. É que muitas pessoas saem jovens, né, da faculdade e nunca trabalhou. Porque esse geralmente é o natural, né? O natural não é igual eu desde criança e vai. E aí não sabe como investir, como ter os objetivos, as metas para o seu negócio, os seus objetivos e metas para sua pessoa física, né? Que é muito importante separar também. E aí fica, né, nessa, assim, eu entendo que eu preciso separar o dinheiro para eu reinvestir na mercadoria, porque senão não vou ter mais. Porque se você vendeu 3 mil reais hoje, não e é 3 eu mil usar os reais 3, de lucro. não. Porque eu preciso reinvestir, porque senão não vai mais ter mercadoria e aí eu não vou mais vender. Tem que ter um caixa, né? E a mesma coisa na fisioterapia, que nem antigamente só existia o TENS naquele aparelho grande que não é igual hoje em dia, que é o portátil. Então, as coisas que nem você falou, vai mudando e a gente tem que ir sempre reinvestindo em cursos, né? Tanto na parte de vendas, na parte da fisioterapia, ou você que está assistindo que é alguma outra coisa, que nem um engenheiro, precisa ir investindo em novas coisas e sempre aprimorando, porque hoje em dia tudo vai mudando, né, muito rápido. Assim, a base, é que a gente percebe, assim, a base é uma. A gente tem uma base ali da faculdade, a gente aprende. Sim. De repente, vai fazer uma pós na área que a gente vai se especializar ali, atender mais. Então, a gente tem aquela base. Só que o mercado tá mudando muito rápido. A tecnologia tá subindo de um tanto, assim. Então, cada tempo em tempo surgem coisas novas. E, às vezes, é um tratamento igual no dermato mesmo. Quanta coisa que surge. Assim, a gente aprendeu o básico lá na faculdade. Quem tá na pós aprende muito mais. E... às vezes ela terminou uma pós esse ano, ela tá super atualizada, só que daqui 1 ano já vai ter surgido diversos aparelhos. E às vezes é um diferencial de um aparelho, mas a pessoa, os clientes, ele quer aquele último que saiu. Sim. Ele paga mais caro pelo último, mesmo que vai ter o resultado igual do anterior. Mas eles querem aquele último, que é o que tá lá. E a estética tem muito isso, né? Do que tá em alta. Sim. Então, é uma área que você tem que estar muito, assim, se atualizando muito, Sim. né? Que não nem que as outras não, mas... principalmente porque a estética, todo mundo tá muito assim, acompanhando, né? Uma coisa que tá em ascensão. E principalmente depois da tecnologia, né? Então, chega até as pessoas muito rápido. Sim. Então, às vezes, nem a gente... porque, assim, não somos robôs, né? Às vezes, nem a gente se atualizou e aí o cliente, o paciente já sabe. E fala assim, olha, você já tá fazendo tal coisa? Ou você já tá vendendo tal coisa? E aí a gente... como assim? Porque o cliente fica lá, né? Vendo e as inovações. E que nem a biomedicina. Hoje em dia, a maioria dos profissionais que se formam em biomedicina, hoje em dia estão na área de harmonização, que é o auge do momento. Antigamente, quem se formava em biomedicina ficava em um laboratório. Então, assim, vai inovando, né, todos os dias. E pode ser que daqui 10 anos não seja mais harmonização, seja outra coisa. Sim.
Uhum. É porque é uma coisa que tá em alta agora. Sim, Mas e assim, várias coisas vai mudando, né? Igual na estética mesmo, na harmonização. Teve uma época que era mais carregado, né? Mais um exagero, assim. sim. Agora já tá voltando mais pro natural, já melhorando, diminuindo, né? Só pra ficar mais harmônico. Respeitando os traços. Isso. Então, assim, vai da época, vai do que tá em alta ali naquele momento. E o profissional, qualquer área que seja, né, ele tem que acompanhar. Sim. Igual, às vezes, na reabilitação mesmo, tem várias coisas também que tá aí. E a pessoa que precisa passar por um processo de reabilitação, ela também vai procurar lá e vai pesquisar e vai falar assim, não, mas isso você não faz. E aí, às vezes, você não tiver acompanhando, sabendo, ou porque também tem muita coisa que a gente sabe que não tem efeito. Não, então, é placebo. Assim, é placebo. Então, a gente tem que saber tá por dentro disso Até pra e poder saber explicar pro paciente e falar, olha, isso estão fazendo, Sim. tem, mas não tem comprovação, né? Então você tem que estar por dentro para você saber se é bom ou não para aquele Sim. paciente, porque eles chegam lá às vezes e falam assim, não, mas isso aqui não é bom. Isso, mas não é assim que tá tratando? Não é, porque depende de cada Sim. caso. Então, Que nem você falou, até pra saber, né, pra falar. Porque muitos pacientes chegam lá e falam assim, não, é porque tal pessoa falou pra eu fazer isso, isso e isso. Aí você fala assim, não, pelo amor de Deus. Ou vai regredir, né, a sua patologia, ou vai, né, estagnar, vai ficar na mesma... não vai ter o Não, resultado não vai ter um esperado. resultado. E, assim, a mesma coisa, acho que na loja também, você vê que tudo tem essas questões. Porque, Sim. às vezes, eu vejo uma roupa, por exemplo, lá no seu Instagram, Uhum. no manequim, ou quando você tá fazendo provador, alguma coisa. E eu falo, nossa, que roupa bonita. Só que depende do meu tipo de corpo. Às vezes em você ficou maravilhosa. Sim. Mas aí eu vou vestir, não fica legal. Então não é porque tá em alta, tá usando, tá na moda, Que é pra vai dar você. pra Aham. todo mundo, vai ficar bom. Depende de cada pessoa, Sim. da característica da pessoa, A do personalidade. estilo. Porque não Isso. adianta que nem tá muito na moda agora o animal print de novo. Mas tem gente que não se sente bem. Porque eu acho que muito importante também na roupa a gente se sentir bem. Sim. Porque vai sair se sentindo mal? Não. Um look novo também é autoestima, né? Você renovar a sua autoestima. Então, assim, que nem a roupa você estava falando. Tem roupas lá que chegam e aí eu só tiro foto no manequim, porque não fica legal em mim, né? E assim a gente vai, que nem a moda, e vai mudando, que nem na fisioterapia, vai mudando as técnicas e a tecnologia vai avançando muito e vai ficando muito fácil da gente... fácil no sentido de inovador tratar o paciente. E na roupa também. Antigamente era moda a calça cigarrete, né? A skinny, aquela apertadinha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, aquela wide leg, aquela mais reta, que é a calça de shopping que falam. Então, vai migrando e vai mudando. E tem pessoas que não fica legal a calça reta. Tem pessoas que é mais interessante a cigarrete. E aí a gente vai... Tanto é que eu sou muito sincera lá na loja. Não aquele sincero que vai machucar o cliente. Mas eu sou muito sincera no sentido de... Não, ficou legal. Aquela tava melhor. Porque senão a pessoa vai sair na rua. Isso é muito importante também. Em todas as áreas. Eu tenho mais experiência na venda. A pessoa sai ali na rua e fala que ficou bonito, o amigo, o irmão vai falar assim, quem que te vendeu isso? E aí, e isso é o empreendedorismo também, vai passando de boca em boca, tanto o lado negativo quanto o positivo, e vendo aquilo que eu acredito que ficou bom, e a pessoa se sentiu bem, que nem ontem mesmo foi uma cliente lá e ela falou assim... eu achei lindo o vestido, mas eu não gostei em mim. E eu falei assim, então se você não gostou, você não vai se sentir bem usando. Vamos ver uma outra coisa, né? Vamos encontrar uma outra roupa para sua ocasião. Porque não adianta e também usar só uma vez e guardar, né? Não é isso também que eu acredito que seja o objetivo da loja, né? Porque senão a pessoa vai criando uma cultura do que às vezes eu vou lá e eu compro, às vezes,
uma peça, tudo. Eu uso uma vez, eu falo, pô, não gostei. Sim. Ah, eu comprei porque a Bruna ficou falando que tinha ficado bonito, mas não gostei. E aí eu vou outra vez, e aí assim eu vou vendo que as roupas que eu tô comprando com você, eu tô acabando deixando elas de lado. Lá, ou Sim. então eu vou lá que eu faço uma compra maior, tipo 5 peças e tudo. E eu vi que 2, 3 peças daquela eu quase não tô usando. Sim. Usei uma vez e tudo. Eu falo, não vou lá, porque eu acabo trazendo coisa porque ela fica falando Empurra. e eu não tô usando, não tá tendo utilidade Sim. pra mim. Então, e aí acaba que a pessoa vai buscando outras alternativas, né? Outras opções de lojas, outros Sim. locais pra fazer suas compras. Tanto é que até esse vestido que a Ana tá, muito versátil. Ó, ela já apresentou o TCC. Você já foi na formatura com ele, né? Já. Hoje tá aqui apresentando, então, tipo assim, eu fico muito feliz com isso. Eu não vi a pessoa só uma vez. A pessoa gostou e se gostou. Então, assim, isso é muito importante. Sim. Uma analogia muito interessante do empreendedorismo é a gente transformar. Né, assim, ou transformar a autoestima daquela pessoa, que nem o meu caso, nas vendas, né, na loja. Como fisioterapeuta, transformar uma dor, né, em um alívio. E eu acho muito importante a gente ter um objetivo atrás do nosso negócio. Então, você como fisioterapeuta e como enfermeira, às vezes vai uma pessoa lá que não tá se aguentando de dor. Sim. Aí você monta um protocolo e né, transformar aquela vida, aquela dor. E às vezes também uma conversa. Vender não é só a pessoa sair lá com um look novo ou comprar algo. Vender também é a gente conversar, né? Às vezes a pessoa tá entrando na loja, ela não tá bem. E ela sai transformada. Às vezes ela só quer ser ouvida. Hoje em dia, no empreendedorismo, isso é muito importante. Que a gente tem que ser um pouco de tudo, né? Graças a Deus. E assim, a evolução. Hoje tem os terapeutas, psicólogos. Mas é importante, às vezes, a pessoa não tem alguém pra, né, compartilhar aquilo que acabou de acontecer com ela. Então, ela vai lá, compra um look, ela já compartilha. Sim. Igual você tá ali atendendo, ela já compartilha alguma coisa. Às vezes, nós como fisioterapeutas até conseguimos entender isso melhor na prática. Às vezes, uma dor é puramente emocional. Do que a situação que aquela pessoa tá passando, né? É aquela tensão que ela viveu. E isso vai desencadeando várias coisas. Várias coisas. Isso eu observo bastante quando eu tô atendendo. Na acupuntura a gente avalia bastante também, porque a gente trata muito a questão de emoções. Sim. E às vezes o paciente chega lá com tanta coisa e fala assim, se eu pergunto qual que é a queixa, a pessoa fala assim, é melhor você perguntar o que eu não tenho. Sim. E aí você vai conversando com aquela pessoa e vai entendendo, vendo, ela começa a te contar a história. Vai soltando. E você vai vendo que é tanta coisa, tanta sobrecarga, às vezes questões emocionais e tudo, que às vezes só dessa conversa a pessoa já dá uma relaxada ali. E aí quando vai pro tratamento mesmo, ela tem um resultado muito bom. E eu sempre oriento, né? E a gente acha que todo mundo hoje em dia sabe que tem psicólogo, que tem terapeuta, que tem psiquiatra, que é só ir lá. Não, ainda tem uma cultura muito fechada. Tem gente que acha que ir no psiquiatra é coisa de louco. É muita que ignorância, psicólogo né? também. Então, assim, a pessoa não é todo mundo. Não é porque eu sei que todo mundo sabe. Então, às vezes eu oriento esse paciente, ele fala, então, me falaram. Você acha que vai ser bom? Eu falo, acho que vai ser bom. Sim. Vai complementar. Mas você acha que eu faço acupuntura ou eu vou no psicólogo ou no psiquiatra? Os três. Os dois, pode fazer tudo. Porque às Porque vezes é muito até uma importante. pessoa... Eu atendi um paciente esses dias, era um senhor e ele já tinha... Ele tem pânico, ele teve um problema de infarto e ele tem medo de começar a caminhar e de ter outro infarto. Então, assim, ele entra em pânico. E aí, ele foi pra tratar outro problema comigo. E aí, eu conversando com ele, eu entendi. Só que tava tudo relacionado, uma coisa com a outra. E aí, eu falei pra ele, ele falou assim, então, eu já fui no médico, o médico mandou eu ir no psicólogo. Você acha que eu vou no psicólogo ou eu faço acupuntura? Assim, pra mim, era viável eu falar pra ele fazer acupuntura se eu não tivesse uma visão e eu soubesse que realmente aquilo ia ser bom pra ele.
eu podia falar, realmente, eu trato, vamos fazer acupuntura. Eu falei pra ele, eu falei, não, senhor, vamos fazer acupuntura, pode fazer acupuntura, vai ser muito bom, mas eu preciso que o senhor também vá no psicólogo. Bate muito nessa tecla, né? Que é a equipe multi. Sim. Então, assim, nós, como fisioterapeutas, você como fisioterapeuta e enfermeira, nós não trabalhamos sozinhas, né? Então, é muito essencial ele, por exemplo, vamos supor, ir num psiquiatra, num psicólogo, porque às vezes está tendo uma crise de pânico e que vai precisar também de um tratamento medicamentoso e vai migrando tudo um olhar para ele, né? E individualizado e para melhora. Porque a gente não consegue tratar, né, esse mental dele. Sim. E então nós vamos, mas é que nem você falou, a cultura ainda é muito ignorante, que é pra louco e que não, mas eu não sou louco, como assim eu vou? E é muito importante, né, a gente alertar, encaminhar nessa pessoa. Assim, a gente percebe muito, né? Eu acho que na vivência ali do estágio também a gente teve essa vivência. Sim. Já tinha, porque eu já atendia, mas a gente observa muito. Então, assim, em muitos casos, assim, o principal é o psicólogo. A gente vê que é uma coisa que tá muita gente precisando, fazer o encaminhamento para o psicólogo e, às vezes, no caso, para nutricionista também. Sim, então, assim, sim. é uma coisa que vai ligando a outra, né? Não tem como a gente querer resolver, às vezes, um problema de joelho de um paciente, que ele tem questão emocional pendente, que ele tem excesso de peso e ele não já tentou, mas não consegue perder peso e tudo. Então, tem que fazer esses encaminhamentos mesmo, né? Pra ele poder realmente ter uma melhora. E às vezes essa dor no joelho desencadeou depois, vamos supor, de uma lesão e aí ele não conseguiu internamente, dentro da mente dele, resolver essa questão. Sim. E aí, às vezes, a pessoa mesmo, às vezes foi uma queda, alguma coisa que machucou, lesionou, e ela leva aquilo pra vida dela, né? De que ela não pode porque o joelho dela é machucado. Então, ela não pode caminhar, ela não pode fazer atividade física porque ela tem o joelho machucado. E não. Já sarou o joelho, ou às vezes dói alguma coisa. Não pode ficar mas parado. Não posso fazer por causa do joelho. E isso vai prejudicando, porque às vezes vem um excesso de peso. Obesidade. Vem algum outro, vem a questão emocional e que a pessoa tá se privando, às vezes, de fazer uma atividade que gostava. Desenvolve um pânico. E aí ela vai o joelho piora mais ainda, né? E aí só vai virando uma bola de neve. Então, não adianta esse paciente ir lá, a gente resolver, tentar melhorar o joelho dele, mas não encaminhar, porque a gente não vai resolver o problema dele. É que nem lá no estágio, que nem nesse nosso último ano, nós fizemos o ano inteiro de estágio. Gente, insalubre. Mas assim, vencemos e lá cobram muito da gente esse encaminhamento, né? Essa equipe multi, eles batem muito na tecla que devemos encaminhar. Então, encaminhamos muito o pessoal do ambulatório para psicologia, para nutrição, lá dentro mesmo da faculdade. E muita gente acha, não porque é caro, não porque eu não tenho condição. E assim, muitas universidades oferecem isso. Sim. Né? A gente, hoje em dia, não precisa só depender do público, né? Tem também, lá dentro da universidade, eu encaminhei muitas pessoas e aí depois volto e falo assim, nossa, Bruna, eu precisava tratar nessa parte psicológica, porque que nem eu atendi uma paciente que ela tem uma patologia e assim, só que o emocional dela, o fato dela de ter desenvolvido essa patologia e a vida dela não ser mais a mesma, ela não estava conseguindo evoluir, nem no próprio tratamento dela, porque ela não conseguia aceitar o fato dela não ser mais a mesma pessoa, dela não poder mais trabalhar, dela não poder mais fazer as coisas que ela fazia antes, da dependência também. Muitos pacientes vão lá, às vezes acabou de ter um acidente encefálico, e aí não tem mais a mesma... não tem mais como fazer as mesmas coisas de antes. E aí vem aquele pensamento de inutilidade, né? E não. Então, a gente precisa encaminhar para que ele consiga ressignificar isso, né, dentro dele.
Então é todo um processo, né? E assim, a gente tá dando exemplo do que a gente viveu na faculdade, Sim. do que a gente trabalha, mas assim, acho que em qualquer área, porque você vê, você da loja, Sim. eu com o consultório atendendo a acupuntura, a gente que é da faculdade, então assim, a gente consegue ligar tudo. Sim. E eu acho que qualquer área da nossa vida, nem que for a minha irmã, por exemplo, é arquiteta, ela trabalha com construção civil. Então, assim, ela tem que também entender o contexto do Sim. cliente, O que ele quer, o que ele engenheiro, precisa. o arquiteto, para ele entender o que o cliente quer, Sim. para ele poder propor ali, ele executar. Às vezes quer uma reforma ou construir algo para criar um projeto para essa pessoa, ele tem que entender o contexto, Sim. a dinâmica dessa família, né? Entender. Até chegar num consenso, né? Nós, de paciente e fisioterapeuta, ela de arquiteta com o cliente, porque às vezes o que ela quer não é o que ele quer né, tem que entrar em comum acordo. Sim, porque a gente às vezes olha e fala, nossa, isso vai dar, porque talvez pelo orçamento que tem para fazer, fala assim, nossa, vou me realizar agora. Só que não é você se realizar. Você vai se realizar porque você vai conseguir fazer um projeto muito bom. Mas depende do que esse cliente quer. Então, você tem que entender, sabe, conseguir ter essa habilidade, né? Tudo é parte do empreendedorismo. Sim. Essa questão de você conseguir compreender o outro, né? E se moldando, né? Que nem muita gente chega na loja e... eu quero um look pra ir em tal lugar. E aí eu começo a mostrar coisas, mas não é o que a pessoa quer. Vamos supor, mostra um conjunto. Não, ela quer um vestido. Aí eu mostro um vestido curto, mas ela quer um longo. Então, assim, eu preciso encontrar uma coisa que dê pra pessoa ir naquele evento, mas junto com o que ela quer. O que ela busca. Porque às vezes a gente sabe que às vezes é uma coisa mais formal e que é melhor uma cor mais lisa, mais neutra, ou um tecido assim. Mas aí a pessoa vê um vestido que ele é colorido e ela gosta daquilo. Sim. Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de cor. Sim. Tanto que eu fui na loja porque eu precisava de um vestido preto. Porque eu não tinha roupa preta. E aí até você vestiu um lá de bola... um rosa com verde. E aí... falou assim, pelo amor de Deus. Então, o Thiago... Melhor o preto. Melhor o preto. Então, assim, eu seguia a orientação, eu sabia o que eu tava buscando. Eu poderia usar o vestido rosa com verde? Sim, porque eu gosto da cor, não teria problema. Ele não era... Ele era um vestido que não era informal, não tinha decote exagerado, não tinha nada. Então, assim, era só a cor. Sim. Só que, assim, a gente sabe, né, eu já fui lá buscando alguma coisa mais neutra mesmo, assim. Que nem você levou um nude, uma coisa assim. Mas... Que são cores também muito importantes, que é versátil, né? Que nem você foi em formatura, que nem o nude você foi no evento, né? É versátil. Mas que nem o macacão. Ele é muito lindo e você foi naquele evento lá e ficou luxuosa. Então, tem, né, momentos para tudo. Que nem o paciente também, quando ele chega, às vezes, e isso a gente aprendeu muito lá no estágio, na faculdade, que ele chega, que a gente tem que saber a queixa, né, principal dele e o que ele gostaria que mudasse. Porque, às vezes, o que a gente fazendo uma avaliação, uma anamnese, a gente vê o que a gente precisa mudar, mas às vezes não é o que ele quer. Não é o que ele precisa. Por exemplo, a gente vê que ele tá com uma marcha não, né, adequada. Mas o que ele quer mesmo é voltar a lavar uma louça. Então, vamos primeiro o que você quer, né? A sua queixa. Não adianta mudar a marcha dele, ele não conseguir lavar a louça, porque ele vai abandonar o tratamento. Então, e isso também que é o empreendedorismo, né? A gente conseguir fazer com que esse paciente, esse cliente volte. Sim. Né? E indique, e repassando. Sim. Muito importante. Então, e foi a questão, igual a primeira vez que eu fui na sua loja, que a gente foi já em cima do horário, a gente tava super corrida, tinha festa no outro dia. E aí, eu queria um vestido Você ainda de tinha uma uma aula. Foi o dia do macacão, né? A gente tinha prova, né? Nós duas tínhamos uma prova. Meu Deus, de neuro. Eu amei o macacão
Mas eu não era o que eu queria, porque a gente ia ter uma ser festa. calor. E ele era como macacão, era mais difícil de ficar tirando, e pra ir ao banheiro, essas coisas. Então, eu preferi um vestido que era mais versátil e tudo, né? Que é pra ir no E banheiro aí, só. você falou, leva o macacão também, Ana. Eu falei, não, hoje não, e tudo bem. Você falou, Sim, não, tá bom. é. Mas se você resolver. Aí você vestiu também um vestido longo. Isso. Aí você falou assim, não, mas eu acho que esse eu vou passar muito calor. É. E aí tinha que fazer uns ajustes. Aí você foi lá e né, a gente encontra. Sempre encontra o ideal. E aí, o macacão ficou lá me esperando. Ficou te esperando. Até o dia que foi o momento dele mesmo. E assim, foi errado? Não, porque eu escolhi o vestido por causa do momento. Sim. Só que o macacão ficou 1000 vezes Sim. melhor, assim. Todo mundo, no evento que eu fui, que eu tava com o macacão, todo mundo veio, sabe, as pessoas que nem que tinham me conhecido no evento, Sim. um dia antes, veio falar no outro dia do macacão, da roupa, porque ele realmente, me vestiu, Sim, assim. não, se tivesse um nome seria Ana. Ele ficou muito Sim. bom, assim, ficou perfeito. Tanto é que eu acho também que você foi num evento muito importante. Pra nossa carreira e qualquer carreira, a gente tem que sempre estar bem apresentável, né? Até pra gente aumentar, né, a nossa rede de contatos, de amigos, nossa network. Mas, assim, é muito importante. E eu eu acredito fielmente que o macacão foi no momento ideal. Sim. Porque se você tivesse ido na festa, talvez você não teria ido no evento. E ele, assim, o que eu percebi é porque a roupa faz muita diferença. Faz. Porque você se sente, querendo ou não, mais segura, você tá confortável. Sim. Ele trouxe esse conforto, trouxe a elegância ali. Então, eu me arrumei, o evento começava cedo, eu já tinha ido na sexta. Começou à tarde, foi até a noite. Foi 3 dias, né? Então eu cheguei em casa quase meia-noite, no outro dia, 8 horas da manhã, já tava me arrumando pra voltar pro evento. E aí, e ainda ia ter o domingo ainda. Sim. Então, eu me senti muito segura no sábado. Eu, assim, tava bem vestida, tava apresentável. O sapato tava doendo, tava um pouco desconfortável, mas eu escolhi errado, mas ficou muito bom com a roupa, com o look. Porém, eu vi isso, porque a gente não é só ir no evento, a gente tem que estar preparado para ir no evento. Escolher roupas confortáveis e que vai te deixar tranquila para isso, que você vai se sentir adequada naquele ambiente, para você se sentir pertencente daquilo e você conseguir aproveitar ao máximo. Sim, assim. E vender o seu negócio, né? A sua empresa, a sua marca, né? Porque, que nem eu falo, a Mina Moda, ela é eu, né? É o meu rosto. Então, assim, o seu espaço terapêutico é a Ana Rodrigues. Sim. Então, te olham e falam assim, nossa, que interessante, né? Nossa, que linda. Aí pensam, né? Eu quero ficar. Tipo assim, andar... Às vezes as pessoas se inspiram, falam assim, nossa, ela anda tão posturada, tão, né, elegante, arrumada. Nossa, eu tô com tantas dores, eu acho que eu vou lá no espaço dela e vou, né, fazer uma sessão pra eu melhorar e ficar assim também, né, elegante, apresentável. E é assim, a gente acaba se vendendo, né, com a nossa imagem, né, vendendo a nossa mercadoria, nosso serviço. E sempre falar, né? Que foi uma coisa que eu observei muito, assim, que o tempo inteiro você fala da Mina Moda, né? Não foi assim, você chegou lá na faculdade, na sala e de repente já tava todo mundo indo comprar na sua loja, né? Foi um tempo ali, mas a Bruna chegava e já, gente, segue Mina Moda, o pau tava atorando. O povo lá apresentando seminário. Gente, então, no momento eu não pretendo seguir como fisioterapeuta, mas assim, vocês vão usar o look da loja, Mina Moda CG. No grupo, então o tempo inteiro você sempre tava ali como falando, discutindo sobre festa. Gente, arroba Mina Moda CG, pra eu conseguir pagar o valor da festa, vocês precisam comprar de mim. E aí foi indo, e todo mundo, bastante gente começou a seguir, porque aí segue, você faz ali os provadores e tudo, então, às vezes a pessoa vai vendo, não é de um dia pro outro. Não é você falar, eu tenho uma loja e
vai lá e compra de Não. mim, assim, não é, porque a pessoa vai vendo se é realmente o estilo de roupa, se é o que ela procura, aí vai te conhecendo, vai vendo como que é seu atendimento, e ela começa a sentir vontade de ir, aí ela vê, porque vai uma, aí vai Sim. outra, e aí vai... Começamos, a gente Passando, começou a ir na sua loja, então aí começou a falar que a gente tava todo mundo com o look da Sim. Mina Moda, e aí, assim, vai... Às vezes eu levava na faculdade, porque, assim, era uma rotina tão corrida no passado porque que não dava tempo a de gente não ir. tinha tempo de Então, eu comprar uma roupa. levava, né? As pessoas viam algumas fotos e aí falavam assim, nossa, eu quero esse e esse. E aí eu levava. Então, e eu acredito que isso entra em todas as profissões, né? Em tudo que a gente... as pessoas quiserem exercer. É esse negócio de a gente fazer um bom atendimento para a pessoa poder voltar e indicar. Né? Então, você foi indicada, você indicou, e isso e passando. E a gente sempre enaltecer e falar sobre a marca, né? Onde a gente estiver, né? Porque a propaganda, para tudo, é a alma do negócio. Sim. E isso é uma frase que não importa o tanto que crescer de tecnologia e mudando as coisas, sempre vai ser a alma do negócio, a propaganda. É lógico que vai alterando, né? Hoje em dia, quem não divulga o seu trabalho numa rede social, dificilmente vai, assim, conseguir evoluir. Lógico que né, a gente, com força de vontade, de qualquer maneira, a gente evolui. Mas que nem você tem o seu Instagram profissional, né? Tanto do Dona Cash, do Espaço Terapêutico. E eu tenho o Mina Moda. Então, assim, é muito importante também a gente ter, né, o nosso perfil numa rede social para poder vender e ir atingindo mais pessoas. Tanto é que o home care, né, na fisioterapia, tá muito em alta porque a gente vai até a pessoa. Ninguém mais quer, assim... diminuiu o tanto de pessoas que querem vir até a gente, né? Igual na roupa, lá na loja. Muita gente quer que entrega, vê uma foto e é mais confortável para ela. Eu até falo no meu Instagram que eu acho muito importante a pessoa ir lá, que nem você foi, provar e ver no corpo e ver se vai se adequar para sua ocasião. Mas tem gente que não quer, né? E também não tem tempo, né? Hoje em dia todo mundo tá corrido. Que nem ano passado a gente não tinha tempo nem para respirar direito. Então, a pessoa vai se adequando e a gente vai se adequando ao cliente ou ao paciente E é aquela coisa, porque assim, quando chega a novidade, você já faz provador e coloca, então, e as pessoas estão muito preocupadas com isso também. Sim. Porque às vezes você fez um provador hoje de manhã, quando é à tarde já não tem mais, porque exatamente por isso, a pessoa já pede para reservar para ela, pede para entregar, ou já passa e já pega, então é tudo muito rápido, porque senão ela fica sem. Sim, e como uma dica, assim, essencial, é a gente divulgar. Porque, por exemplo, tem dias que tá muito corrido, porque a loja não é só sobre vendas, né? Eu sou um tudo ali da loja. Então, é o marketing, eu sou a venda, o financeiro, eu sou tudo. Então, mas é muito importante a gente divulgar, né, o nosso negócio. Que nem você falou, quando chega a mercadoria e eu divulgo, geralmente, a maioria das coisas no mesmo dia acaba. Sim. E... porque eu fiz uma boa divulgação, né? Assim... eu foquei naquele marketing daquele lançamento. Então, e quando não dá tempo, chega e não dá tempo de divulgar, fica lá. Porque, assim, as pessoas não têm bola de cristal, né? Pra descobrir o que chegou, assim. Então, por exemplo, às vezes você faz algum curso de diferente. E se você não divulgar, as pessoas não vão saber, né? Porque hoje em dia tá todo mundo no celular. Então, não vão saber. E aí você vai ficar com aquele certificado parado, né? Aquele curso parado. Então, É um investimento que você fez, né? E aí nós precisamos divulgar. Então, no caso, sua irmã, às vezes ela fez um mestrado em alguma coisa e, assim, tem pessoas buscando aquilo. Sim. Né? E aí é muito importante. Como as pessoas que se formaram com a gente como fisioterapeutas. Às vezes fez um curso, eu tenho pessoas próximas da gente que está fazendo especialização pélvica.
Então, de todos que se formaram, eu acho que é um ou outro que vai ter. Então, até pra gente indicar, né? A gente conhecer pra indicar. Mas a pessoa precisa falar, né? Então, é a propaganda. E é exatamente isso. Se você não é visto, você não é lembrado. Não. Então, você tem que falar do seu negócio, tem que tá sempre fazendo conexão com novas E pessoas, em eventos, né? igual você. Sim. Pra estar por dentro das novidades, tá se conectando com pessoas, né? Sim. Você saber onde você quer chegar e você ir atrás disso, porque não adianta você querer chegar num certo ponto e você tá conectada com pessoas que tá em outro ponto Sim. só. Então você tem que ir buscando aquele caminho aonde você quer chegar, o que você quer aprender. Tem sempre que estar conectado com pessoas que têm o que te ensinar, né? Sim, e eu converso muito com as pessoas próximas a mim, que a gente... nós temos sempre que estar ao lado de pessoas que são maiores que a gente também. Sim. Até pra gente poder se inspirar e falar assim, nossa, me ensina. E eu acho muito importante pra tudo na vida a gente ter essa sede de aprender. Então, me ensina como você fez pra estar onde você tá, né? Querer entender Sim, isso. porque um dia eu também vou chegar nesse nível. Então, e a gente é a média de pessoas que estão à nossa volta, né? Então, por exemplo, se, que nem você aí de casa, que preste atenção, né? Quem que tá à sua volta? Você se inspira nessas pessoas e você acha que num futuro você quer estar igual ou assim... E essas pessoas podem te ensinar algo, porque é muito importante estar ao lado de pessoas que possam ensinar. Pra onde essas pessoas estão te levando, né? Pra onde você tá indo. Porque tem tudo isso. Às vezes você fica ali numa zona de conforto, de aquelas mesmos amigos de sempre. E por quê? Você tá fazendo algo que é uma diversão ali pra você, é um passatempo. Tá cômodo pra você, porque você tem aquelas pessoas pra fazer o que você gosta de fazer. E aí, essa empresa não vai evoluir. Isso não vai te desenvolver pessoalmente ou no seu negócio. Porque às vezes é mais uma amizade, um lazer, do que pra desenvolver negócio. Então você tem que saber que você tem esses amigos. Diferenciar. São amigos pra você sair, pra você se divertir. Mas você tem também que ter amigos que te incentivam a crescer, né? A buscar melhorias ali no seu negócio. E pôr em prateleiras, né? Assim, esse amigo, vamos pôr pra rolê, esse amigo, nossa, dá pra gente crescer muito juntos. E igual é você, assim, eu me inspiro muito em você, na sua trajetória, e dá pra gente crescer muito juntas, né? E a gente ir almejando. Você tem que saber entender, né? Porque é legal ir pra barzinho, é legal sair. Então, assim, se você for ficar nessa zona de conforto ali, você não vai buscar pessoas que vão te levar além daquilo ali. Você só vai ter amigos pra ir pro barzinho. Você não vai ter amigos que vai te dar conselho de um negócio, que vai te levar pra um evento pra você conhecer pessoas, que vai te apresentar pessoas pra abrir portas pra você, né? Então, é isso que você tem que buscar. Não é só pensar ali no mundinho, no que... amigo é pra tomar tereré, pra sair, é pra conversar fiado. Não, você também tem que ter amigos pra falar de negócio, pra te puxar pra cima, né? Mesma coisa que se você tá acima daquela pessoa, traz ela também, conversa, troca experiência você com pode ela, ser, né? no seu meio, uma inspiração. Sim. E assim, mas é muito importante também a gente ir num barzinho. Mas assim, pra gente crescer, às vezes a gente precisa abdicar de algumas coisas. Que no ano passado nós abdicamos. E a gente continua abdicando, né? Pra poder crescer. Mas abdicamos de muitas coisas, assim. Tivemos que mudar a nossa vida totalmente. Então, assim, e colocar essas pessoas em prateleiras. Né, assim... e aí você vai automaticamente, que eu fui percebendo, principalmente no meu círculo de convivência ali, o ano passado foi, assim, fora do comum, porque a gente não tinha tempo mesmo, tinha muita coisa pra fazer. E aí eu percebi que mesmo meus amigos, meus primos, que sempre estão mais presentes, assim, que eu saio mais, a gente gosta de sair em um barzinho e tudo, só que eu percebi que do ano passado para esse ano
teve uma mudança de todo mundo. E assim, todo mundo foi mudando, que tinha que diminuir, de ficar saindo pra barzinho, que tinha que correr atrás, que esse ano tem que mudar de vida. Sim. Que tá, sabe assim... Estão postando, né? 2025 é correndo, nosso. Que estão correndo atrás de ter uma Contra mudança, o tempo, né? E aí, eu acho que é um contexto, porque um vai mudando. Então, a gente já começamos mudando alguns hábitos esse ano. Nosso próprio grupo mesmo, que a gente saía só pra, às vezes, ir num barzinho ou ficar conversando coisas aleatórias, assim, né? E aí, a gente mudou. A gente vai no barzinho, Mas só que a gente com joga... tanta frequência. A gente tá indo jogar beach tênis, por exemplo, todo final de semana. Que legal. Todo sábado a gente vai jogar beach tênis. Depois a gente até para em algum lugar, toma uma cerveja e conversa um pouquinho. E pronto, mas assim... Antes a gente eu não fazia isso. Sim. Antes a gente ficava cada um com a sua vidinha, saía depois, ia beber, eu ficava no barzinho conversando, fiada, sem nem muitos ganhos. Então, assim, todo mundo teve essa mudança. E aí agora a gente, sabe, tá mais voltado a isso, a fazer uma atividade física, incentivando os outros. Criamos um grupo disso. E aí vamos postando coisas novas, de coisas do beach tênis, de não sei o quê. Então, falando do esporte, aí um manda, eu vou correr, eu vou caminhar. E aí vão crescendo juntos. Durante a semana, às vezes meu primo manda, eu vou caminhar na Afonso Pena, minha irmã manda, eu vou jogar lá no parque. Então, aí vai se encontrando mas para fazer um esporte, não é só para passar o tempo ali. Então, vai mudando a mentalidade. Acho que, sim, todo mundo foi entrando nesse contexto, né? Todo mundo foi percebendo essa mudança. Talvez é uma coisa por causa mais ou menos da nossa média de idade, mas é uma coisa que você vai vendo que um tem a ver com o outro. Porque ninguém estava praticando certinho uma atividade física e aí, de repente, todo mundo começou junto, virou um grupo. E é muito importante essa evolução, né? Então, por exemplo, agora vocês... Beach tênis é uma atividade física. Então, é muito importante, né? E vamos amadurecendo e crescendo e focando numa evolução constante. Sim, e aí é uma coisa que a gente tá percebendo, assim, que tá sendo legal. Porque a gente nem eu, nem minha irmã, nem meu primo, a gente não... O Thiago também, a gente não gosta muito de ficar em academia. Né? Eu não é uma coisa legal pra mim. Eu já tentei várias vezes, eu acabo sempre me sabotando e deixando na metade, né? E aí eu tô vendo que os esportes em grupo, eu tô me identificando mais, tá sendo mais prazeroso, e faz mais bem legal. da mesma forma. Sim. Então, assim, você vai se identificando no caminho, no processo, de que é aquilo que você gosta. E o importante é fazer atividade física, a gente sabe disso. Mas tem que ser de uma forma que seja prazerosa, né? Que não seja maçante. Porque é uma tortura pra mim ficar 1 hora dentro da academia. Porque eu sou ansiosa e aí eu fico ali, parece que aquele tempo, 1 hora não passa. Então, e em grupo, assim, 1 hora a gente nem vê passando, né? Vai embora. E isso é muito importante também. Transforma no nosso negócio, né? Sim. Que nem você tá se cuidando pra você cuidar de pessoas, né? E a gente vai entendendo isso, porque às vezes chega um cliente, um paciente, e aí ele fala, mas eu não gosto de caminhar. Mas eu não gosto de ficar 1 hora na academia. Então, aí vai orientando, né? Porque às vezes um grupo ou alguma outra coisa que ele... Mas você pode fazer uma bike, né? Que ele... tendo as opções para ele entender, porque alguma coisa ele vai se identificar, ele vai gostar. Então, eu acho que é isso. E aí, todo esse contexto, mas às vezes as pessoas que estão no seu meio vai influenciando. Sim, é muito importante. E a gente também influenciar para coisas boas, né? Porque você vai vendo que vai mudando. E aí você vai... parece que vai encontrando pessoas no caminho que também gostam. Porque às vezes a gente encontra algum conhecido, alguém fala assim, a gente já tá jogando beach tênis. Ou então fala assim, como assim você tá jogando beach tênis? Estou jogando beach tênis. E aí a pessoa fala, eu também gosto e tal. Então já quer marcar também de jogar. E então vai É que nem vai lá influenciando, na nossa turma...
O povo é do CrossFit. Sim. Deus me livre, CrossFit. Não. Mas assim, você se identificando com o beach tênis. Aí eu com o Muay Thai. E aí a gente vai, né, se adequando. Sim, Pra vai vendo cada o que dia que- tá melhor, Uhum. né? Como seres humanos. E o físico. E pra ter mais energia, né? Porque a gente não trabalha pouco. Não. É muita muito, correria e a é. gente tem que estar preparado, né? A gente Sim. tem que se cuidar também, né? Sim. É porque serve até mesmo de um escape pela rotina tão Sim, corrida, né? cansativa. Então aí a atividade física te dá um alívio ali, diminui um pouco a tensão, né? Você Sim. consegue relaxar mais. Suar, né? Sim. Aquelas negatividades Uhum. e até na nossa profissão a gente encaminha também pelo Sim. educador físico, que é Uhum. importante, é importante. Sim. E às vezes é a questão, assim, igual a gente que tem uma correria, às vezes de você com a loja, com o atendimento e com tudo, acaba que às vezes não é o corpo que tá cansado, é a Não, nossa é a cabeça, a nossa mente. mente que tá cansada. Porque a gente conversa, né, com muitas pessoas. Sim. E aí cansa, Cansa. assim, não é o físico. É a mente, porque é muita informação, né? Muita... E aí, quando você cansa o corpo, você descansa a Sim, mente, a né? mente. Então, dá uma aliviada, Sim, né? É muito bom. É muito importante. Uhum. Bruna, fala um pouquinho da sua loja, onde que fica, como que você atende. A loja fica na Avenida Monte Castelo, 519. É bem em frente, assim, à delegacia da Mascarenhas de Moraes. Então, assim, para quem gosta de ir no Compre IP, fazer compras, você já passa lá na loja, compra seu look também. Já aproveita. Já aproveita. O Instagram é @minamodacg. E lá eu sempre tento fazer provadores, até para te dar a noção, né, de um look, para mostrar os lançamentos, as mercadorias novas. E eu tô lá, por enquanto, de segunda a sexta, das 1 às 19. Mas às vezes eu faço atendimento personalizado, você me manda direct, me manda mensagem que eu te espero do seu serviço e a gente vai se alinhando. E aos sábados é das 8 às 4. Então, eu fico por lá. Então, já sabem, né? que vão precisa de um lá. look e segue lá, A Mina Moda @minacg, porque às vezes você vê um look que gosta, Sim, né? E às sim. vezes, mesmo que não tá aqui próximo, né, Bruna? Sim, Mas a gente entrega. tem Tem as dias que a gente entregas. nós fazemos promoções de taxa de entrega grátis, às vezes taxa de entrega valor único. Então, por exemplo, se você mora na Moreninha, é distante, às vezes uma taxa de entrega fica muito interessante, né? Sim. É uma taxa de entrega grátis. E eu pretendo, um planejamento, é um objetivo próximo, que a Ana, aqui no podcast dela, só use Mina Moda. Então, aí vocês sempre vão ver looks lindos, elegantes. Vai estar sempre por dentro Essas das são as novidades, novidades. né? Então, a gente começou, foi uma brincadeira, né, Sim, Bruna? Na faculdade, a gente falando, porque eu pedia patrocínio pra todo mundo. Eu falava, gente, vocês querem me patrocinar? Porque o E povo aí falava a assim, Bruna eu quero ir no "Como podcast assim?" também, eu quero ir no podcast Todo mundo queria participar. E aí eu falei assim, gente, vocês não querem me patrocinar? E aí, foi um dia que foi até o Thiago que falou, né? Lá na loja. Vitor, lá aí o na Vitor falou festa. assim, não, vamos patrocinar, sim. E aí disso já virou, assim. Então, às vezes é uma coisa que deixa de... Era uma brincadeira Sim. entre a gente... Porque, assim, que o pessoal tava na faculdade, Sim. não era nenhuma empresa, né? Pra entrar como patrocinador. Claro, se uma pessoa física quiser patrocinar, é Sim, bem-vindo, sim. né? Mas foi, assim, uma brincadeira e aí que a gente se conectou Sim. nisso. A gente conversava sobre várias coisas, mas não especificamente, assim, sobre podcast, isso, sobre assim. patrocínio, sobre parceria. E aí foi por causa de uma brincadeira que realmente a gente foi conversar, né? Então... E eu acho muito importante também a gente... É a lei da atração, né? A gente falar, porque aquilo acontece. Sim. Né? Se a gente acreditar verdadeiramente, aquilo acontece. Então, por exemplo, que a minha loja vai ser milionária e a gente acreditar, mas não só falar, né? Agir também. Né?
Então, eu e a Ana, a gente brincava sempre brincadeira com fundo de verdade. E, se Deus quiser, isso vai se concretizando Sim. em Vai 1000%. acontecendo. E às vezes às vezes você faz uma brincadeira e às vezes é uma pessoa, por exemplo, que ela não tem uma empresa ou que ela não tem o desejo de patrocinar, mas às vezes ela fala assim, mas você busca patrocinador ou busca Sim. parceria? E aí eu busco, e aí a pessoa, talvez ela mesma não vai ser, mas talvez ela conheça Um alguém contato. que gosta de fazer parceria, Sim. que gosta de fazer patrocínios, essas coisas. Sim. Então, e acaba te conectando. Fala, então eu vou te apresentar pra tal pessoa. Sim. E assim, vai abrindo caminhos. Por mais que às Portas. vezes é um ambiente que não é, assim, necessário pra fazer uma parceria ou ter um patrocinador, mas te abre portas, uma brincadeira mesmo, E né? isso é a maior, eu acho que o maior segredo, né, do negócio. É a gente ir sempre falando para atingir, né, Sim. pessoas. Porque às vezes a pessoa que a gente acabou de falar não vai conseguir, né, concretizar aquilo que a gente deseja. Mas ela conhece uma pessoa que pode, né, te indicar e ir passando. Uhum. Bruna, agora já estamos encaminhando para o final. Deixa uma mensagem pro pessoal que desejam começar nesse mundo do empreendedorismo, né? Você que desde tão jovem, desde criança, digamos, né? Começou, né, com essa questão do empreendedorismo, teve essa vivência. O que você fala, assim, para quem deseja iniciar nesse mundo agora? Então, por exemplo, se você tem um sonho de ter sua própria marca, empresa, e ter o seu próprio negócio, não tô falando que é fácil, não é nada fácil. Que nem eu falei, às vezes não. Todas as vezes a gente vai trabalhar mais que um CLT. Mas é gratificante, né? E procurar algo que você realmente goste, né? Não fazer aquilo, por dinheiro e não, o dinheiro é muito importante na nossa vida, né? Assim, só que ele é o resultado. É o resultado daquilo que você se dedicou. E não adianta também a gente se dedicar numa coisa que a gente não acredita, né? Sim. Então, empreender em algo que você acredite. Quanto antes, melhor. Então, assim, se você vê uma brecha, uma porta para você iniciar, quanto antes, melhor. Que nem eu, desde os meus 8 anos, eu caminho para que isso aconteça, né? E hoje eu tô com 24. Demora, né? Não é fácil, não é simples. Mas quanto antes, melhor. E sempre buscar aprender. Aprender nunca é demais. Fazer cursos, buscar. Hoje em dia a gente tem a internet aí a nosso favor. O YouTube mesmo. O que a gente pesquisar tem a nosso favor gratuito. O Sebrae, né, que é uma rede nacional, oferece vários cursos. Aqui em Campo Grande mesmo tem vários cursos. Eu já fiz, novinha. Vários cursos, como investir, como cuidar das suas finanças, como dividir e cuidar da sua empresa, tirando o seu pessoa física de lado. Então, você como pessoal e como jurídico, como você aumentar a sua empresa. Então, existem vários cursos. Então, aprender, né, investir no seu conhecimento. Quanto antes você começar é melhor, porque não é da noite pro dia que as coisas acontecem. E é isso. E não desistir, porque fácil nada é, né? A gente trabalhar no CLT não é fácil, a gente empreender não é fácil, mas é gratificante quando a gente acreditar, né, nisso que você quer seguir. Não importa o que seja, o que você acredita, vai acontecer, né? Porque né, a gente acredita. E eu acho que o mais importante é a pessoa que tá fazendo aquele negócio acontecer acreditar, né? Para os outros em volta acreditar também. Sim, só para complementar, eu acho assim, igual você falou, não é fácil, é desafiador, vai ter dificuldades e assim, para você seguir nesse caminho,
é importante você estar conectada com pessoas que já passaram por isso, né? Assim, Então, para você entender, porque aí a gente eu fui entendendo isso com o passar do tempo, né? Desde quando eu comecei a fazer cursos e tudo, eu sempre conversei muito com as pessoas de como que era ter um consultório, então assim, e aí as pessoas já falavam, né? Dezembro, janeiro, começo de fevereiro é muito parado, então assim, tem que se programar. Então eu fui aprendendo isso com as pessoas, sim. então hoje em dia já fico mais preparada, já sei, eu já consigo entender que não é um problema comigo, Não. que eu não tô fazendo certo, é porque realmente é uma época que acaba o mercado entrando em declínio. Então, assim, eu tenho que divulgar mais, eu tenho que falar Sim. mais, eu tenho que reformular ali, né, tudo que eu tô fazendo, também aproveitar para ir me programando para no decorrer do ano ter uma melhora Sim. nesses atendimentos, né, estudar mais nessa época, aproveitar para fazer as coisas que quando tá mais cheio a agenda eu não consigo. E então, assim, é isso. E a mesma coisa, a loja de roupa, de sapato, qualquer outra coisa, vai ter épocas que vão ser mais paradas, épocas que você vai ter que se dedicar mais, que você tem que estar pronto para atender aquilo. Então, é conversar mesmo, ter conexão com Sim. pessoas que já passaram e que às vezes vão te dar essas dicas, né, que vai ser valiosas. É muito daí. importante. É que nem a loja. Você falou dezembro, janeiro. A loja em dezembro, eu quase não durmo direito. Mas eu tenho que fazer o salário de janeiro e de fevereiro. Porque aí já fica mais parado. Sim. Então, assim, eu acho que em todo ramo vai ter a Sim. época mais... até mesmo no mercado, né? Que é uma coisa que é mensal ali, que a gente tem que ir corriqueiramente. Comer, só que né? Alimento, é essencial. O quinto dia útil ali, as Lotado. primeiras semanas do mês, é lotado, é cheio. E aí o mercado tem que estar preparado para Sim. aquilo, para aquela demanda. E aí ele sabe que depois, na segunda quinzena, já é mais tranquilo, Sim. mais parado. Não tem mais né? filas. Já diminui a procura no geral. Então, até mesmo na gestão dele, ele tem que estar preparado para isso. Né? Resumindo, empreender é uma montanha russa. Às vezes você tá lá em cima e você dá uma caída. E aí é muito importante você administrar. Então, administrar o seu tempo, o dinheiro, porque é altos e baixos. Uhum. É você entender isso, né? E você entender que às vezes não desceu, mas não foi algo que você fez errado. Claro, a gente tem que estar sempre preparado, é o buscando momento. melhorar, né? Ver o que a gente está fazendo de melhor, o que pode melhorar no atendimento e tudo, mas às vezes não é nada com você, é só uma época que não é prioridade do cliente, que não é o que ele está buscando. Bruna, então a gente já está finalizando aqui. Né? Quero te agradecer por estar participando, trazendo um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço, eu tô muito feliz. Eu acho que eu sou a convidada mais nova. E com muita experiência, assim, né? Que foi... Na verdade, você começou muito jovem, então já tem muita experiência, né? Não é só a idade que conta, né? É a experiência que a pessoa traz. Acho que você passou uma mensagem legal, né? Passou uma vivência bacana que vai ajudar muito quem está nos assistindo e quem busca esse conhecimento. Muito obrigada, Eu que Bruna. Agradeço. E, gente, não esqueçam de ir na Mina Moda CG e usar o cupom ANACAST10 para vocês terem desconto, hein? Aproveitem. Aí vocês vão ter desconto. Se não conseguir ir na loja, a gente entrega, me manda mensagem e vamos conversando e se alinhando. Não esquecem de falar do cupom, gente, senão vocês não ganham desconto. 10% de desconto. Garanta já seu desconto. Já segue a AnaCast no Instagram também, quem ainda não tá seguindo. E para você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva aí, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E você que está assistindo também deseja ser nosso parceiro, como a Bruna, já entre em contato pelo link lá no Instagram. Tem o nosso contato também para estar negociando parcerias, patrocínios. Estamos aqui. Muito obrigada.